Oi, gente! Começando o Bom Astral dessa sexta-feira, hoje com convidados especiais que estarão conosco falando sobre os animais e como eles podem nos ajudar nos processos de cura. Então teremos uma pauta extensa sobre isso, vamos falar sobre os pet filhos, né? Os animais que você tem em casa, domésticos, cães, gatos, mas você sabia que até animais também, que não é todo mundo que tem muito convívio, como cavalos, tem sido utilizado em terapias de cura? É sobre isso que nós vamos falar. E ainda no programa de hoje, teremos também no quadro Voo da Fênix uma história de superação. Vamos conversar com o Walter Panza, que é taxista e descobriu uma forma de melhorar os rendimentos durante a pandemia. Então as coisas não estavam legais com o táxi, né, com o trabalho dele, convencional, e aí ele descobriu que através de um alimento que ele faz e que ele adora, ele poderia dar um up nas finanças. A história dele é bem conhecida, já passou em outros programas de TV, mas ele também vai bater um papo com a gente para contar porque é uma história motivadora. Mas agora nós vamos começar o nosso bate-papo sobre a questão dos animais que estávamos dizendo e sobre como eles podem nos ajudar em processos de cura. Então isso já tem sido muito falado através de pesquisas, estudos também, e alguns animais têm sido utilizados até em clínicas com pessoas que estão em processos de recuperação e eles ajudam, eles doam amor, eles doam boas energias e são excelentes para melhorar o emocional daquelas pessoas. Então, para falar mais sobre isso, está aqui com a gente mais uma vez a doutora Denise Ullmann, que já é praticamente uma colaboradora desse programa. Bom, é muito bom estar aqui com você, muito obrigada. A gente vem aqui com uma alegria enorme para saber que é um espaço que você abriu para poder falar disso, de espiritualidade, da importância que eles têm na vida das pessoas. Não é só para aquele bonitinho, para alegrar, a evolução deles, o que de verdade eles fazem na tua casa. Exatamente. A doutora Denise, ela é veterinária, também é terapeuta holística, médium, e ela vai contar para a gente um pouco dessa parte espiritual dos animais, mas está com a gente também para participar desse bate-papo. Ele que é um coach excelente, né, que ajuda as pessoas a promoverem melhorias diversas na vida delas e que também é veterinário, né? Como você. Então, nós vamos falar com o Robson Sereno, que está aqui com a gente. Oi, Robson, tudo bem? Oi, Edu, tudo bem? Gratidão pela oportunidade de estar aqui conversando com você e a sua audiência e trazer o poder mágico dos animais nos nossos processos de cura, especialmente o cavalo, onde nós podemos juntar o coach com cavalos, o coach com pessoas e criar um espaço novo de total cura e de total libertação. A gente fica muito feliz com a sua participação aqui com a gente e fazendo um trabalho tão diferenciado. Porque, galera, o que ele vai contar pra gente agora é uma coisa que pode ser que muitos de vocês não tenham ouvido falar ainda. A gente já conhece, né, Dê, a questão das constelações sistêmicas, né? Que são um processo de cura, de padrões negativos, né, que envolvem outras pessoas, às vezes familiares, às vezes membros de uma empresa. Com outros seres, com outras energias, e o que aquilo interage com você. E justamente o Robson inovou de uma forma brilhante. Isso. Incrível, eu achei muito diferente. É incrível. Porque, gente, nessas constelações, normalmente se usa pessoas, né, para fazer. Claro, representantes. Ou até, isso, para serem representantes, ou até bonecos também, né? Isso. No entanto, o Robson faz isso com cavalos. E eu queria que você contasse um pouquinho como tudo isso começou e como acontece essa constelação que usa cavalos. Então, esse é um movimento de intervenções sistêmicas com cavalos. Aqui no Brasil, essa técnica ela já está sendo difundida há mais de 10 anos e eu iniciei agora no sentido de juntar as duas ferramentas. Eu como veterinário e pela minha paixão pelos animais, juntar também com as questões e as abordagens terapêuticas, sistêmicas e também de coaching. Então, nós temos a utilização do cavalo, a sua força, a sua inteligência, o seu poder de cura. Então, nós levamos os nossos clientes, os humanos, para junto da manada, para que eles possam se conectar com essa energia dos cavalos, dos animais, e aí eles trazem uma questão.
seria mais ou menos um movimento sistêmico com cavalos, onde nós podemos fazer várias intervenções. Uma das que eu mais gosto de fazer, que aí eu consigo conciliar tanto os aspectos do coach, da terapia, das constelações, também com a questão humana e animal, é quando o indivíduo entra junto comigo no curral, ou no piquete, ou na arena, e ele busca trabalhar alguma coisa comportamental dele. Então ele me fala, por exemplo, eu estou aqui no momento de pandemia, eu me sinto isolado e eu me sinto mais ou menos talvez deprimido ou talvez isolado. Aí eu falo, ok, então, busca um cavalo para representar o teu isolamento, um outro para representar a tua tristeza, e aí ele vai relatando, e a partir daí eu vou fazendo a interpretação entre o comportamento daquele cavalo com a questão que ele trouxe. A ideia aqui é trazer mais clareza para que esse indivíduo possa fazer infinitas escolhas diante daquele quadro, porque às vezes o que ocorre é que o indivíduo tem uma visão do campo, mas ele não tem a visão total. Quando ele coloca os animais representando, fica muito mais forte. E os animais, principalmente os cavalos, com sua inteligência, doçura e disponibilidade, eles se colocam no campo de uma maneira linda. E aí fica muito bonito da gente fazer essa leitura e facilitar a vida do nosso cliente, porque a partir daí ele tem uma visão panorâmica do que está acontecendo e não de partes. E aí é muito surpreendente o que às vezes ocorre. Existem fatores no campo que ele não está considerando, que ao considerar traz clareza. E aí ele entra nas infinitas possibilidades de escolhas. É um trabalho realmente muito interessante e que pode durar 15 minutos, 45 minutos ou até 1 hora. Às vezes, com 15 minutos, já é mais do que suficiente para se ter uma leitura. Às vezes, permanecer naquele movimento não vai acrescentar muito. E isso faz com que os empresários possam fazer escolhas mais sustentáveis para suas empresas e os indivíduos possam ter uma visão panorâmica com o que está acontecendo com eles naquele momento. É como se fosse uma fotografia daquele momento. Essa que é a grande sacada. Que interessante, e dá para trabalhar muitas coisas então pelo visto, porque tanto a questão de relacionamentos, né, e como as relações com pessoas, com grupos, de repente podem nos impactar negativamente, né, do ponto de vista energético, mas dá para trabalhar um contexto mais individualizado, que é a pessoa com ela mesma, com os problemas, com a ansiedade, com os receios. Agora me conta uma coisa, e por que o cavalo? E as pessoas ficam à vontade quando elas estão próximas ao animal? Alguém fica um pouco nervoso? Já aconteceu de alguém ficar meio amedrontado? Porque não é como um cachorrinho, um gatinho, né? Então, isso é muito curioso. Muitas pessoas que vêm para esse movimento, eles me falam que eles têm medo, ou eles me falam que eles tinham medo de cavalos depois da sessão. Os cavalos, quando eles estão no módulo cavalo, eles podem ser assustadores. Quando eles estão no campo, no módulo terapeuta, eles são mais dóceis. Então, esse final de semana eu fiz um movimento aqui muito engraçado. Nós fizemos numa fazenda e o domador estava fazendo aniversário naquele dia e eu convidei ele, então, para oferecer para ele essa sessão como um presente. E aí ele falou, bom, eu vou colocar 5 cavalos. 2 são domados e mansos e 2 são chucros e estão em processo de doma. Aí, olha que curioso, quando ele colocou os cavalos, esses 2 ficaram meio separados do grupo. Quando ele escolheu esses 2 cavalos para representar 2 pontos opostos, e que esses cavalos se juntaram e começaram a se acariciar um e outro, aí ele falou, eu não estou conseguindo acreditar no que eu estou vendo. Esses cavalos, quando eu coloco eles juntos, eles brigam. E aqui dentro eles não estão brigando, eles estão se acariciando. Que mágica é essa? O que é que você está fazendo? Eu quero aprender isso. Então é muito engraçado porque naquele momento os cavalos estão representando aquela energia que foi atribuída a eles. Antes da gente começar a sessão, eu bato um papo com os cavalos, peço a permissão deles para entrar no campo e fazer esse trabalho e deixo as coisas fluírem com total naturalidade. Então, mesmo as pessoas que têm medo de cavalos, como uma das moças, os cavalos cheiravam ela, ficaram na volta dela e ela não teve nenhum medo. Claro que eu fico ali fazendo a intercessão.
eu fico de olho no cavalo e de olho nas pessoas, para que nenhum dos dois se machuquem, mas permitindo que haja contato, que é esse contato quando o cavalo chega junto da pessoa e cheira, ou às vezes até empurra ela para algum lado, que é o movimento que ele está fazendo de cura. Então esse movimento é importante que ele ocorra de uma forma gentil, de uma forma natural, para que as coisas possam acontecer. Na verdade, é como se fosse uma sinfonia em que todos participam, o cavalo, a pessoa, eu, às vezes os pássaros passam no campo também. Então a gente tem uma participação da natureza de uma forma geral. Isso é que é mais bonito e é mais forte e impacta as pessoas. Que interessante. Então, gente, como vocês viram a explicação dele, o cavalo, né, ele entra na energia para representar, né, aquela situação. A inteligência emocional dele. Uma inteligência emocional. E aí não tem perigo e, além de tudo, você também está amparado pelo Robson Sereno, né, que entende ali como lidar com o animal e não vai te colocar em apuros. É uma experiência boa também, porque de contato com a natureza, né, Denise? Isso. Então, terapêutico também, a pessoa está ali em contato com animais. Já está com a coisa de mãe terra, dos elementais da natureza. Sim. E o Robson sempre lidou com animais de grande porte. Então, para ele também isso é um facilitador. Agora, conta pra gente, Denise, dentro disso, por exemplo, um trabalho como esse dele também ajuda as pessoas a ressignificarem a forma como elas lidam com os animais, para, de repente, uma maneira mais respeitosa, porque é um animal, uma vida assim como nós, e que tem uma função de cura grande, uma consciência, pode nos ajudar também. Às vezes as pessoas acabam depreciando os animais, né, ou não cuidam deles corretamente. Você acha que isso ajuda? Ajuda, e quanto mais informação a gente for levando incansavelmente, como o Robson, tem gente levando informação para mostrar de verdade que eles estão aqui como a gente veio. A gente veio para esse orbe por algum motivo, e eles também vieram, e não para ser subjugados, maltratados. Eles têm uma inteligência emocional melhor que a nossa, eles entendem muito mais fácil, só não falam a nossa língua. Tá. Mas a docilidade, a resiliência deles, porque um cavalo daquele, um bovino, ele te mata em um segundo. Tranquilamente. E ele simplesmente, respeitosamente, você vê, ele informou para ele, entrou no campo quântico mental dele, olha, vamos trabalhar, eles trabalham. Tá. Por quê? É explicado para eles, é todo um processo também que o Robson fez com ele, de conversar com essas pessoas, como eu faço com os cães, gatos e aves. Eu converso com eles. Literalmente, eu peço licença e que informação nós temos. E ele conseguiu trazer o terapeuta que mora em todos os pets. Todos os nossos pets, sejam grandes ou pequenos, têm informações. Eu só não tenho como te dizer a informação que traz um réptil. Eu nunca lidei com isso, mas o restante eu já lidei com todos. E é fabuloso para você ver que ele pegou simplesmente a inteligência emocional e pôs para trabalhar como terapeuta. Muito interessante. Agora, Robson, fala pra gente uma coisa. Quantos animais você coloca dentro desse processo, geralmente? Quantos cavalos são usados? Tem um número ou depende de cada situação? Então, isso é muito variável. Você pode trabalhar com apenas um cavalo, mas o ideal é que você trabalhe com em torno de 3 até 10 cavalos, dependendo da questão onde você vai trabalhar. O que é importante é que esses cavalos estejam em liberdade e criados de forma conjunta, na manada, para que você possa acessar essa energia da manada. E aí vai depender muito do que você está buscando, porque às vezes o mesmo cavalo, ele representa várias pessoas ou situações. Você pode estar conversando com o cavalo aqui, ele está representando algo, e ao finalizar a tua fala, esse cavalo dá uma volta e já volta como uma outra energia. E aí a ideia é essa, você ficar ligado para ver qual é a energia. Por exemplo, eu estava trabalhando há um tempo atrás com uma cliente que ela estava em luto, o pai dela havia falecido faziam mais ou menos 3 meses, e ela estava trabalhando a questão financeira. Nós trabalhamos com aquele mesmo cavalo, eram 3 cavalos. Esse mesmo cavalo, quando nós fizemos a fala do financeiro, esse cavalo saiu, veio nas costas dela e começou a cheirar ela do lado. Ela falou, nossa, que energia diferente. Assim era como meu pai me pegava por trás e me dava um beijo aqui, próximo da orelha. Eu falei, quem está aqui atrás é o seu pai. E essa moça, ela teve uma emoção, uma catarse linda. E a partir dali ela se libertou do luto. Então, a quantidade de cavalos ela é relativa, porque o mesmo cavalo,
ele pode representar mais de uma pessoa ou várias energias dentro do mesmo processo. E aí requer de nós uma habilidade muito forte no sentido de identificar qual é a energia que ele está trazendo. Porque eu posso denominar uma energia e o campo pedir para que ele represente uma outra que eu não denominei. E aí, para mim, acaba sendo um trabalho de intuição e de investigação a cada movimento. E isso torna o trabalho ainda mais poderoso, impactante e prazeroso. Tá. E tem diferença entre fêmeas, machos que são usados ou não? Ambos fazem bem o seu trabalho? Ambos fazem o mesmo trabalho. Então, quando eu peço escolha um cavalo para te representar, necessariamente você não tem que buscar o sexo do cavalo. Tá. Naquele momento, ele está representando a energia. É o mesmo que ocorre, por exemplo, quando você está fazendo uma constelação em grupo e que na hora você não tem, talvez, homens disponíveis e você escolhe uma mulher para representar o seu pai e a sua mãe. Então, a questão sexual aqui, o sexo masculino ou feminino, não interessa tanto. Tá. É mais a energia que a pessoa vai representar. E pode ser utilizado, então, para tratar tanto questões familiares como até corporativas. Por exemplo, um empresário que quer ali tratar a empresa, que não está dando lucros ou que sempre se esbarra no mesmo tipo de problema, também pode ser utilizado para essa cura? Sim, exatamente. Agora há pouco mesmo eu tratei uma questão empresarial. A proprietária que estava querendo ou vender a empresa nessa questão da pandemia, uma empresa de mais de 30 anos, ou repassar para o filho. E o que o campo mostrou foi que, embora ela deseje repassar essa empresa nesse momento, os compradores ou os investidores estão um pouco receosos. Então, era como que o cavalo que representava o investimento, a procura ou um terceiro, ele não procurava a empresa. A empresa, que era um outro cavalo que representava, estava ok. E ela, como empresária, preocupada. Então, o cavalo que representava ela se manifestava o tempo inteiro. E ela pensou em passar para o filho. E o filho, como era um filho mais novo, ele estava muito envolvido com as questões da venda. Ele não conseguia ver a empresa. E aí eu falei para ela, talvez esse não seja o momento. Tanto de você vender para terceiros, que nós estamos no meio da pandemia e isso não vai ter o valor que você deseja, como talvez também o seu filho ainda não tenha maturidade para assumir a empresa. Aí eu falei para ela, faz sentido para você? Ela falou, faz total sentido. E isso me dá uma segurança para atravessar essa crise da pandemia e só movimentar no sentido de terceirizar ou vender a empresa mais adiante. Ou seja, o foco dela agora seria a venda e agora o foco dela seria treinar o filho ou para assumir a empresa ou preparar a empresa para uma venda. Então isso alivia bastante o empresário, no sentido de, é esse o momento ou não é? Porque o foco dela era tanto de, vou vender a empresa e vou aproveitar que eu estou na pandemia para dar uma relaxada e de repente esse não é o momento de relaxar, é o que o campo mostra. Então isso é uma ferramenta auxiliar para os empresários poderem utilizar. E uma coisa que é muito legal da gente falar aqui, Edu, não dá para eu combinar com o cavalo o jogo. Na hora que a pessoa traz a questão, o cavalo vai representar o que foi pedido. Não tem como eu combinar. Exatamente, vai acontecer o que tem de acontecer na hora. Agora, Robson, você está localizado em que lugar do país? Como que faz para as pessoas participarem de um processo como este contigo? Então, eu resido em Brasília. Entretanto, eu rodo o Brasil inteiro. Agora, nesse momento, eu estou em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Tá. E eu estou fazendo esses movimentos em quase todas as cidades em que eu ofereço outros treinamentos. E aí eu faço os meus treinamentos normais e eu estendo com esse tipo de trabalho. Então, as pessoas que tiverem interesse podem te contatar para saber um pouco a respeito e como, de repente, viabilizar isso e passar por um processo como este, não é? Com certeza. Se as pessoas tiverem interesse, elas podem entrar em contato com as minhas mídias sociais e nós podemos criar um evento. E eu vou até a cidade e nós fazemos um workshop de um dia, de 2 dias, com atendimentos. Porque as pessoas, algumas gostam muito do coletivo, mas a grande maioria quer ter um atendimento pessoal, individual, porque ela quer sair com um produto. E, às vezes, dentro do grupo,
elas se sentem um pouco inibidas de se colocar. E aí eu gosto de fazer um misto. Eu faço um coletivo, por exemplo, agora, vamos trabalhar o medo, vamos trabalhar o que o campo mostrar nesse momento de pandemia. Mas, num outro momento, eu trato as questões e as pessoas de forma individual, porque elas saem de lá com um produto. Essa empresária, por exemplo, ela falou, eu vou renegociar e vou reestruturar meu negócio e vou esperar tudo acabar para eu poder fazer uma escolha. E isso traz um alívio muito grande para o empresário, ou para o cliente, né? Perfeito. Robson, eu quero agradecer muito a sua presença. Deixar aqui os contatos dele, gente, nas mídias sociais. O Instagram é o @robson.sereno. Passe a segui-lo. Aí você vai acompanhando o dia a dia dele, né? E quem sabe entre em contato quando precisar. E ele também tem canal, né? No YouTube, eu estava vendo aqui, tanto no YouTube como no Facebook, está como Robson Sereno Coach, tá? Então tá aparecendo aqui na tela. Basta você se inscrever lá para seguir o canal dele, né? Acompanhar as novidades, ative o sininho para receber as notificações cada vez que subir um vídeo novo no canal dele, tá? E no Facebook você também pode adicioná-lo. Robson Sereno Coach. Robson, gratidão, viu, por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Um grande abraço para você e para toda a sua audiência. E a gente vai se ver mais vezes. Um grande abraço. Vai ser um prazer. Um grande abraço para você. Gente, nós vamos fazer um intervalo rápido e quando voltarmos, a doutora Denise Ullmann segue aqui com a gente para a gente falar um pouquinho sobre os animais domésticos. Não sai daí. Voltamos com o nosso Bom Astral. Hoje estamos batendo um papo sobre os animais e como eles podem nos ajudar nos processos de cura. No bloco anterior, nós falamos com o Robson, que faz um trabalho com cavalos, e agora a Denise vai explicar para a gente um pouco mais sobre como os bichinhos podem nos ajudar na questão da cura. Primeiro, Denise, qual que é a diferença, por exemplo, dos bichinhos? Se a gente for falar, o Robson faz um trabalho com cavalos, né, bovinos. E nós temos em casa, né, os nossos cães, os nossos gatos. Como cada um deles pode nos ajudar? Qual é a diferença? Olha, o primeiro passo, eu sempre avalio que interação e que contágio, porque eles se contaminam com a nossa energia. Então, muitas vezes, aquele serzinho que ele se torna extremamente perceptível, ele se torna por conviver com o humano sempre. De vida após vida vai convivendo nesse nicho e ele se torna muito perceptível. Muitas vezes, como os cães, eles optam por filtrar o seu problema, como se, vou trazer para mim e vou deixar você sem nada. Eles conseguem fazer isso. Eu consigo tirar aquele miasma que ainda está te cercando e absorvo para mim. E é o que acontece que a gente vê de monte, eles acabarem até falecendo por esse problema. Mas na maior parte das vezes, a informação daquele cachorro principalmente é vital, porque eu sei que ele está manifestando e a gente sabe metafisicamente o que é aquilo, né? Então, peraí, você está nos dizendo que os animais, eles podem, de repente, manifestar uma doença, uma enfermidade que é oriunda, de repente, ali do dono dele, e ele acabou captando e desenvolveu isso? Muito, para você ver. Os problemas renais que a gente tem muito hoje em dia, a gente sabe que uma proporção desses problemas é a alimentação incorreta, que infelizmente ainda se administra, não está aberto esse campo todo, mas o restante, eles podem estar filtrando uma autocrítica, eles podem estar filtrando uma mágoa, eles podem estar filtrando uma aversão, e aquele rim vai se contaminando com aquela energia densa, com aquele miasma, e ele vai deixando de trabalhar. E eu fiz um paralelo, eu faço isso há 45 anos. Eu fui fazendo um paralelo, eu falei, então, se isso e aquilo, vamos ver. Então, a gente sempre em consulta, começa a ver aquela pessoa, como que ela está, como que está a casa, como é que está a tua vida, né? É importante cuidar da energia da casa, cuidar de si mesmo, porque o seu animal doméstico vai absorver isso e pode se manifestar como uma enfermidade, uma doença nele. Pode ser uma alteração de comportamento. Sabe assim, ele sempre foi legalzinho, de repente ficou um taço.
Eles começam a ficar totalmente alteração. A gente, lógico, vai verificar se tem alguma lesão orgânica, mas para mim é fácil porque eu trabalho com telepatia com eles anos, acho que desde pequena, mas eles vão me dar uma informação. Tá. Sempre vão me dar uma informação, mas é tão precisa. Então, o cachorro, a coisa de tratar, de manifestar, muitas vezes já é física, na maioria das vezes é física. Ele plasma aquilo, para ele consegue trazer. E quanto mais é o link que ele tem com aquela pessoa, quanto maior o apego mútuo, mais ele vai puxar. Mas ele vai absorver, então, as tensões, emoções Tudo, negativas, tudo. sentimentos, tudo que está se passando com aquela pessoa. Sim, porque por exemplo, eu tenho parâmetro. Quando eu estudei na década de 70, Tá. eu me formei em 77, ninguém estava nascido ainda, quando eu saí da universidade. Não tinha doenças que tem hoje. Entendi. A gente não Era tinha. outro contexto, outras doenças. Outro dos contexto, animais. porque as pessoas estavam num outro contexto, Outra consciência. com tudo diferente. E hoje eu tenho parâmetro de ver como eles desenvolveram. E eu fiz a minha própria experiência. Moro numa casa grande, eu tenho os meus pets, eles interagem comigo, eu interajo com eles, mas cada um na sua espécie. E eles morrem de velhos, eles não adoecem. Olha só. Eu poderia não, porque eu dou remédio disso. Não, eu alimento com alimento natural. E eles adoecem assim, as coisas do envelhecimento natural, que a gente também tem, mas eles morrem de velhos. Bom, agora, doutora, gato, né, tem uma tendência a ter problema renal, né? Assim, a gente vê muito isso. E aí, o que nós poderíamos fazer para a gente evitar isso, tanto assim com relação às energias, como também à alimentação? Porque a alimentação conta muito também nesse processo, né? Muito. O gato, energeticamente falando, da forma que ele é, pela evolução, que ele é mais evoluído que a gente, ele poderia filtrar. Realmente ele filtra energias de densidade alta, mas teoricamente, Pai do Céu pensou nisso, ele vai se lavar e vai enterrar aquilo. Tá. Hoje em dia, eles não têm como sair de casa. A gente nem pode mais deixar eles passearem, porque sabe como é que está o mundo. Então, antigamente, eles iam, enterravam e tudo bem. E agora, como não tem como reciclar o que está dentro deles, aquilo vai ficando e adoecem, tá? E outra pesquisa minha, que eu já comecei a dar alimento natural para eles enquanto ninguém falava disso. Eu comecei a dar carne, eu comecei a dar frango. Aí teve todas aquelas ideias contrárias, porque o paciente renal não pode comer proteína. E agora a gente sabe que pode. Tá? Então, a alimentação é importante porque quando você dá um alimento, uma proteína de outro animal para o gato, você desperta o leão que está dentro dele, Tá. o felino que mora lá dentro, o ânima dele, e ele sozinho começa a se recuperar. Então, proteína. Uma proteína, e a gente tem que sentir com ele o que vai dar certo. Ele pode gostar de um frango cozido, ele pode gostar de um frango... Eu sempre salvei milhares de gatos com carne moída crua. Carne moída crua. Porque eu não sei... pode, né, determinadas coisas que a gente usa, no máximo um oréganozinho ali quando Olha, você faz eu ponho um refogadinha. pouco de sal e acabou, porque eles não curtem nada, tá? O cachorro não, a gente faz um alimento bem composto. Existem sim os nutrólogos que conseguem fazer outras fórmulas de forma que eles comam. Existe. Eu nunca estudei nutrologia. Eu fui mesmo pela intuição, pelo estudo particular meu. Sim. Mas assim, o gato, ele melhora em todos os setores, inclusive o temperamento, demarcar território, quando você alimenta como deveria ser. Tá. Tem muita pesquisa em cima disso. Olha Muita. só, para evitar problemas e conferir essa longevidade para eles, né? Com certeza. Então, eu tenho assim a minha madame, todos são terapeutas lá por opção. Tá. Então, o que acontece? A minha madame está com 15 anos. E sempre ela sobe, porque ela não quis... Depois que chegou os mais novos, ela não quis subir no primeiro andar. Ela fica no térreo, que é onde é a minha clínica. Mas ela sobe todo dia na cozinha para pegar a carne dela. Olha, são espertos, né, gente? Nossa! Espertos. Então, o que acontece? Eles têm uma inteligência espiritual, intelectual e emocional enorme. O campo áurico deles é enorme. Basta a gente entender que eles não podem ser um escudo e também não podem ser bengala. Eles são companheiros de jornada. E qual é a diferença desses companheiros, o cão e o gato? O que cada um pode nos trazer de ajuda, de benefício? Sim. O cachorro,
é aquela coisa muito mais chegada, muito mais envolvente, porque ele tem uma servilidade muito maior e até uma resiliência muito maior. O gato não, ele é igualzinho nós. Tá. Tô na minha, não me enche. Quando eu pensar, quando eu quiser, eu vou aí. E a gente reclama, mas a gente também é assim. É verdade. A gente também põe limite. E o gato, inclusive, é pesquisado processos neurológicos no gato por ser tão semelhante com a gente. E é o comportamento que a gente tem. Então, se você parar para pensar, o seu gato se comporta exatamente como você. Interessante. E lá em casa, meus gatos são extremamente falantes. Tudo eles pedem, eles falam, reclamam. Cada um tem uma voz, porque eu sou assim. E livres. Né? Então, você vai começar a perceber que o seu gato, ele consegue trazer informações precisas para você, ele aponta lugares da sua casa, ele mostra quem não serve para estar na sua casa. Basta a gente, né, entender esses sinais, prestar atenção nisso, entender a linguagem dele. Podemos desenvolver também essa telepatia com os nossos bichinhos. Eu ensino, é uma coisa que nós trabalhamos, eu e o Robson também. Não é uma coisa que um ser qualquer desenvolve, todo mundo tem. Exatamente. Quantos pacientes já perceberam, mas acharam que era loucura? Na verdade, você está de verdade ouvindo eles. Você não pode ficar racionalizando, tem que deixar esse canal se abrir. Não adianta, porque ele vai mostrar por imagens, por sensações, ele vai mandar flashes para a sua cabeça e você vai falar, mas isso que não estava na minha cabeça, como é que foi pensar isso? Aí você vai perceber que o pensamento do gato é totalmente racional como o nosso e o do cachorro é só amor. É mais afetuoso, emocional, né? Cheio de sentimento. Isso, é aquela coisa, é o nosso emocional, aquele, sabe, que a gente tem. O gato não, é o racional. Vem cá, vou conversar com você. Se eu quiser, eu converso, se não, viro as costas e vou embora. Agora, doutora, se eles nos ajudam a gente a se cuidar, a ficar bem, tratar a nossa energia, eu acho que o mínimo é também nós fazermos a nossa parte e também zelar por eles. Dentro disso, aqui nesse programa, por exemplo, você acompanha, a gente fala muito, né, assim, de florais, técnicas com cristais, energização, reiki, né? Eu posso Muita ouvir coisa. falar de cada um desses, porque eu faço tudo, inclusive a apometria quântica que eu adaptei para eles. Então, tudo isso é bem-vindo para o bichinho também. E eles reagem de uma forma fabulosa, eles adoram cristais. Eles sabem exatamente o ponto que você energizou positivamente. O gato, principalmente o negativo, ele te conta. Eles são muito mais receptivos. Primeiro, porque eles reconhecem a energia disso tudo que existe e não tem crítica. Isso mesmo, então tá, então vamos lá. E como funciona a apometria para o animal? A apometria é o tratamento em que você vai buscar, no tempo e espaço, sensações ou momentos em que houve um trauma e que está trazendo essa emoção nesse momento e pode estar manifestando. E aí, justamente por ter esta frequência manifestando, ele se atrai por frequência para aquela pessoa. Então, aquela pessoa repetidamente vai ter a mesma doença, o mesmo tipo de temperamento, você vai repetir a mesma situação. Então, a gente tratando apometricamente essas outras experiências traumáticas, vamos falar assim, desse animal, desse gato, desse cachorro, tende a mudar o humano. Que interessante. Então, você está tratando o animal, mas como consequência também está se tratando. Exato, porque a apometria que eu faço, eu limpo a casa. E eles vão me informar com precisão onde está o problema, tipo embaixo de uma cama. Então, se você faz limpando alguém da casa, você começa a reverberar diferente, que reverbera nos humanos também. E o inverso também é positivo, limpar o humano para reverberar. Mas eu percebo que eles me dão muito mais informações do que o humano, porque está imerso no problema, está sofrendo. Não tem cabeça para pensar o que é isso. Tá. Então, isso é interessante dos seus atendimentos, tratamentos, que você trata não só o bichinho, mas ajuda a tratar a energia da casa, da pessoa, e dos parentes família. humanos, porque todos ali estão sofrendo, ninguém está sofrendo porque quer. Ainda mais com a coisa da pandemia, que está todo mundo naquele bolsão energético. Então, a gente precisa tratar da casa, precisa tratar das pessoas e precisa
sabe, amenizar o ambiente, porque as pessoas estão tão ávidas hoje em dia, o que eu percebo, de sair de casa porque estão presos, que quando saem, sempre voltam com uma energia negativa. E traz isso para dentro de casa, E, aí contagia o lar. nossa, faz um fuzuê. Planta, animal, Tudo. todo mundo. É uma coisa que eu percebi nesse último ano e meio, está acontecendo demais. A pessoa sai, está tudo bem. Tá. Ela sai, quando volta, está com tudo. Olha, é difícil demais. É. E passarinho, peixe, qual que é o Olha, ensinamento o deles? peixe, eles têm uma vibração totalmente de prosperidade, tá? Por conta da água, por conta da vastidão que eles podem correr, por conta que eles transmutam o oxigênio. Só que eles são muito frágeis. Não dá nem tempo de você pensar. É muito rápido. É né? muito rápido. Eles filtram. A água é um condutor universal. Então, aquele fluido que está naquela casa Tá. filtra e morre. Existem espécies que são mais resistentes que as outras, mas os pequenos, os lebistes, todos esses assim, Então, ao adquirirmos, a gente já tem que estar com a mente meio preparado, né? Não pode se apegar o que tanto. eu reconheço? Põe um cristal Dentro do aquário. dentro do aquário. Um quartzo transparente? Pode ser um quartzo rosa, Tá. tá? E por fora você pode ter o hábito de pôr uma obsidiana, você pode pôr uma turmalina preta, simplesmente na dúvida para fazer uma proteção daquele aquário para ele continuar trabalhando por você, Ótimo. né? Vai ajudar na longevidade dele. Também ajuda bastante. E as aves também. Quando eles começam a ficar com a plumagem feia e deixar de cantar, não é porque está fazendo muda, é porque aconteceu alguma coisa. Então, a gente já tem que usar esse sinal para ficar atento. Porque todo mundo pega uma ave, geralmente, pelo canto. Um papagaio, por exemplo, que ele é extremamente resistente a esses fluidos, ele começa a ficar com a plumagem feia. Ai, mas, poxa vida, está alimentando bem, ele está tendo uma vida legal, etc. O que está acontecendo? E às vezes começa a bicar uma pessoa específica. Fica atenta. E o papagaio, ele se comunica mega bem. Nossa. Não basta a gente desenvolver esse canal, né, e entender E essa tem muita linguagem, gente deixar. muito boa trabalhando com os problemas da pele, da patinha, que começa a ficar muito feio, que ele parece que está velho, ainda é jovem. Então tem um monte de informações. Quanto menor a ave, mais frágil vai ser, rapidíssimo manifesta que tem uma densidade, para de piar e começa a encorujar. Interessante. Bom, esse papo é sempre muito gostoso. Não é? E a gente vai, porque é um assunto, né, que todo mundo ama, né, que são os Isso. animais. E tem tanta informação que você não imagina. É verdade. É. Eu já quero até deixar o convite de novo, doutora, Isso. para vir uma próxima vez para Ai, eu fazermos agradeço muito. atendimentos, né? A gente colocar a foto dos Vamos. bichinhos, dos animais na tela e Exato, falarmos pode sobre mandar eles. que a gente vai fazer, porque uma das partes do meu trabalho é fazer a captação deles. Tá. Saber o que está acontecendo naquele que está nessa experiência e principalmente aqueles que partiram, por que partiram, onde estão e como estão. Vamos que a fazer gente tem. isso Com na próxima certeza, vez. com certeza. E, gente, a doutora, ela também faz uma live semanal, né? Isso, Convida todas as pessoas. as sextas-feiras no Facebook tem a nossa tradicional live, onde as pessoas mandam perguntas. Se você quiser saber uma informação do seu pet que já foi anteriormente, se inscreva na minha página de WhatsApp, que também está disponível. Manda foto editada com o nominho e data de partida, que na live a gente tem o setor da live em que a gente vai fazer as captações e contar de cada um. E é Ótimo. muito lindo. Que horas que é a live de sexta? Sempre às 6 horas da tarde. Sempre às 6. E o Instagram dela, para você já seguir, a doutora, é @DRA, né, de doutora Denise Ullmann, com 2 L's, está aparecendo, e 2 N's Se de puser navio. veterinária por amor, também entra. Também aparece. Também né? entra. E o WhatsApp, o código é 11, o número é o 940151310, né? Simples assim. Simples. Se a pessoa contactar nesse WhatsApp, eu mando o link para se inscrever na página, Tá. que aí eu tenho bastante informação, porque a ideia é levar informação como você. Ótimo. Não é? Então, gente, o WhatsApp 940151310, Isso. mande a sua mensagem, faça parte do grupo, né? E Isso. aí você só tem a ganhar com informações de como Isso. cuidar dos bichinhos, né? Tudo, de um tudo. Muito bom. Agradeço muito sua Eu presença, que doutora. agradeço, é Volte sempre mais bom estar vezes. aqui. Com certeza estarei aqui. E na próxima, Agradeço o atendimentos. convite. Combinadíssimo. Obrigada, gente.
Gente, vamos fazer um intervalo rapidinho. Quando voltarmos, a gente vai conhecer a história do seu Walter Panza, que de taxista agora ele descobriu um negócio que está estourado. Não sai daí. De volta com Bom Astral e agora chegou o momento do nosso quadro Voo da Fênix, em que nós contamos histórias de superação e isso é sempre muito inspirador, né? Motiva você que está em casa a querer fazer a diferença na sua vida. A história que nós vamos conhecer hoje, gente, é a do seu Walter Panza. Então ele é taxista, sempre foi, né, a vida toda, mas com a pandemia também foi atingido, prejudicado e ele viu no bolso, né, essa pandemia afetando a parte administrativa, financeira dele e da família. Mediante a isso, o seu Walter teve que se desdobrar, que encontrar uma solução e ele descobriu a solução num doce que ele já gostava, já estava acostumado a fazer, que era o quindim, né? Já era um doce que ele fazia, que agradava toda a família. Ele foi aperfeiçoando a receita até chegar num ponto onde ele pudesse comercializar. Resumindo, foi um estouro e ele vai contar pra gente agora essa história. Oi Edu, tudo bom? Muito obrigado pela oportunidade de estar participando do seu programa e contar aí a minha história, como eu cheguei até aqui, uma história de, vamos colocar assim, de superação, né? Tudo começou no início da pandemia. Eu sou taxista já há 25 anos e o serviço de táxi, não podemos dizer que caiu, ele despencou. Então eu praticamente fiquei sem renda, tá? E aí praticamente proibido de sair de casa pelos filhos, para tomar os devidos cuidados. Eu fiquei em casa e inclusive meus filhos vieram para cá também, como uma casa é razoavelmente assim, grande, todo mundo veio para cá para não ter que ficar deslocando para casa de um, casa de outro. Todos começaram a trabalhar em home, então todo mundo se dividiu aqui e ficou. E como cada um tinha a sua atividade, eu fiquei sem atividade nenhuma, eu falei, preciso fazer alguma coisa, né? Eu sempre gostei de quindim, de comer, nunca tinha feito, sempre comprava. Eu achava os lugares aí que me interessavam e comprava. E aí um certo dia eu resolvi, tá? Fazer. Eu peguei, olhei uma receita na internet, vi mais ou menos como é que faz e fiz. No começo não deu certo não acertei. Acho que uma primeira vez, segunda, terceira, não saía bem. Até todo mundo falava, será que vai dar? Chegou uma hora que eu fiz e deu certo. Imediatamente eu falei, anota aí a receita, né? E anotamos e eu comecei a fazer. Uma dessas aí, na hora que eu tirei os quindins e tal, que o pessoal aqui de casa provou, falou, poxa, esse tá gostoso, hein? Tá. Aí meu filho deu assim, falou, pai, por que o senhor não vende, né? Aí eu falei, mas como assim vender? O senhor não está precisando de algum dinheiro aí e tal? Vou precisar, a gente está precisando, lógico, né? E aí ele falou, olha, deixa que eu vou fazer um anúncio, pelo menos começar com minha rede de amigos. Tira onda, seu Walter. Galo, Essa seu Ana gostou Walter. que é bom mesmo.
Muito bem, que história inspiradora, né? Ele faz quindins aí em 2 tamanhos diferentes, parece ser uma delícia, né? E realmente tem agradado muito as pessoas. Então você que quer seguir aí, né, o Quindim, esse é o Instagram dele, é o @oquindim, tá? E o WhatsApp para você saber um pouquinho mais, fazer seus pedidos, é o 11 e o número é o 937 14 40 94. Então, repetindo, o código é 11 e o número é o 937 14 40 94. Que história inspiradora, né? Você pode aproveitar momentos de dificuldade, de crise, para você dar a volta por cima, se reinventar. Acho que os tempos que nós estão pedindo justamente isso, né? Que nós nos reinventemos. Então vamos aproveitar, né, as dificuldades para fazermos dela grandes oportunidades de superação. Agora, gente, eu vou dar um recadinho para você, mudando um pouco de assunto, sobre algo que pode ajudar você a vibrar de uma maneira diferente e também superar alguma dificuldade, melhorar a sua vida, trabalhar a sua prosperidade e o seu lado amoroso. Você sabe que os banhos de ervas, nós sempre batemos nessa tecla aqui nesse programa. Eles podem ajudar a gente a entrar na energia certa. Além de banhos, também perfumes encantados, aromatizadores de ambiente que podem nos pôr em outro estado de espírito e muito mais. Dá uma olhadinha nesse recado. Eu estou aqui com a Neuza da marca Oiakemi. Tudo bem, Neuza? Tudo bem. Bem-vinda, viu? Obrigada. E agora você vai conhecer os produtos da marca, a marca Oiakemi, que pode ajudar você a cultivar o padrão energético adequado para atrair uma vida com mais amor, prosperidade, sucesso, proteção e fortalecimento espiritual. Por vezes, você quer fazer um banho de ervas que te ajude e seja eficaz, mas não tem o domínio do assunto e não sabe como proceder. Por isso, essa dica vai ser extremamente positiva. E além dos banhos já devidamente preparados para você fazer uso, temos também velas perfumadas, aromatizador de ambiente, sais de banho, essências e perfumes encantados. Para que você possa conhecer esses verdadeiros aliados, a Neuza está aqui conosco para mostrar cada item. Neuza, é muita coisa bonita, né, colorida e energizada. Aqui são os banhos? São 40 tipos de banhos, já preparado de acordo com cada finalidade. Tem de energia, tem de limpeza, tem de equilíbrio, tem de praga, tem de descarrego. Então tem banho para todas as finalidades. Como que faz o uso desse? Mistura na água, com 5 litros de água. Água do chuveiro mesmo? Água do chuveiro mesmo. É um banho único, dose única? É dose única. Perfeito, e deve ser cheiroso. Só que você vai usar da cabeça aos pés. Da cabeça aos pés. Porque você tem que equilibrar a parte do ori, independente de cada religião ou orixá. Entendi. Esses não têm comprometimento de nada. São 40 tipos de banhos, hein, gente? E ali nós temos também perfumes encantados? Aqui tem vários tipos de perfumes, de desejo, de prosperidade, de paixão, equilíbrio. Aqui também tem uma linha bem extensa. Usa diariamente? Diariamente. Passa um pouquinho no pescoço, pode usar normal. Pulsos. Com qualquer outro perfume. As velinhas são velas para utilizar uma a cada dia? Essa vela tem de segunda a domingo. Que legal! Aí cada um tem o seu dia de acordo e você faz seu pedido. Aqui, gente, também tem velas que são perfumadas, né, Neuza? Para deixar o ambiente também em harmonia. E por falar em ambiente em harmonia, tem também os difusores, né? Tem os difusores, né? Com cada um com sua fragrância, para harmonizar o ambiente também. Tem tanto assim soltinho como em kit, né? O difusor? Tem kit e tem separadinho. E tem uns que são também um pouquinho mais barato, né? Tem a linha completa. Que legal. Sais de banho também, tem os sais de banhos também, de acordo, cada um tem sua essência, que você pode tomar do pescoço para baixo. Gente, uma coisa interessante de dizer é que tem tanto no atacado, né? Há 2 possibilidades de adquirir. A gente vende para atacado, vende para varejo, para o Brasil inteiro. Coisa boa, hein?
Gente, e também não vamos deixar de falar do oráculo Odu de Ifá. São 20 cartas que contêm imagens da cultura iorubá, compondo um sistema de divinação único que pode te orientar a respeito de diversos assuntos. O Odu de Ifá vem com as cartas, um livreto contendo todas as orientações de como usar o oráculo, uma caixinha bem bonita para você guardar as cartas e 16 búzios de brinde. Bom, eu já ganhei o meu Odu de Ifá da Neuza, vou aprender a utilizar, mas é essa caixinha aqui, né? Olha que bonito. No caso de Odu de Ifá, aí a gente dá uma orientação, só que cada um tem que usar a sua própria sabedoria. A intuição também. Usa a sua intuição, Tá. sabedoria. Aqui tem os 16 Odus principais. Tem o livrinho. Só você vai ter que usar a sua sabedoria também. Para poder interpretar. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Muito bom, gente. Para você obter informações e adquirir os seus banhos, perfumes encantados, o Odu de Ifá ou algum outro item, você pode mandar um WhatsApp agora mesmo para ela, para a Neuza. Está aparecendo aí na tela, tá? A equipe dela vai te responder. O código é 11 e o número é o 934992176. Vou repetir, anote aí. O código é 11 e o número é o 934992176. Você vai dizer que estava assistindo ao nosso programa e aí você já vai ver, vai notar que aquele precinho que já é especial vai ficar ainda mais. Então adquira os produtos que vão te ajudar a cultivar boas energias, os produtos da marca Oyakemi. Neuza, você também faz atendimentos, né? Eu faço atendimento com Odu de Ifá, com cartas e com os búzios. Pelo mesmo telefone? Quiromancia. Pelo Quiromancia? Mesmo... Que legal. É. Que bom, Pelo leitura mesmo da telefone. mão. Então é isso aí, gente. O código é 11, o número é o 934992176. Vamos cuidar da energia com produtos energizados, cheirosos e encantados. Muito bem, o programa de hoje está chegando ao fim. Foi uma alegria ter você aqui com a gente. Eu quero te lembrar que se você perdeu algum trecho importante desse programa ou de algum outro dessa semana e caso você queira assistir novamente, basta você se inscrever no meu canal no YouTube, Edu Scarfon, que todos os programas Bom Astral estão disponibilizados por lá. Então acesse o YouTube, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações. E siga também o nosso programa no Instagram, @programa Bom Astral. Eu vou ficando por aqui e te espero na semana que vem, segunda-feira, com o nosso horóscopo. Bênçãos de luz e até lá!